Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre adesão. Falar um pouco sobre os adesivos disponíveis no mercado e como que a gente realiza uma adesão quando a gente trabalha com resina composta. Quando a gente restaura um dente com resina composta, nós temos que fazer a melhor adesão possível. Por quê? Porque não adianta nada você restaurar usando uma resina muito bonita, fazendo anatomia, fazendo acabamento e polimento adequado, se você não fizer uma adesão adequada. Se você não fizer essa adesão adequada, você vai ter então uma falha na sua restauração a curto ou médio prazo. Então é fundamental entender os adesivos que a gente tem no mercado, como que a gente utiliza esses adesivos para que você possa ter então uma longevidade nas suas restaurações de resina composta. Então quando a gente fala de adesão, a gente divide em adesão ao esmalte e adesão à dentina. E por que a gente divide em adesão ao esmalte e adesão à dentina? Porque o esmalte é um substrato muito diferente da dentina. O esmalte é um substrato formado por 95% de conteúdo mineral, 4% de matéria orgânica e 1% de água. Então o esmalte é praticamente formado por conteúdo mineral. É por isso que desde os primeiros adesivos que surgiram no mercado, a adesão ao esmalte já era boa, pela característica do substrato. O esmalte é um substrato basicamente mineral. Quando a gente faz então a adesão no esmalte, como que a gente realiza essa adesão? A gente usa um ácido, geralmente um ácido fosfórico, pelo tempo aí máximo de 30 segundos. Hoje a gente está usando até um tempo menor do que 30 segundos, a gente está usando 15, no máximo 20 segundos. A gente faz a lavagem desse ácido e esse ácido cria microporosidades no esmalte. A gente pega então um adesivo, um bonde, aplica sobre esse esmalte que foi desmineralizado e a gente então tem a união desse adesivo com o esmalte que foi desmineralizado. A união ao esmalte é relativamente simples devido às características do substrato, que é um substrato praticamente mineral. Quando a gente fala em adesão à dentina, a gente já tem um outro modo de ver. Por quê? Porque a adesão à dentina é diferente da adesão ao esmalte. Porque a dentina é um substrato muito diferente do esmalte. A dentina é formada por 70% de conteúdo mineral, 18% de matéria orgânica e 12% de água. Ou seja, 18 mais 12 dá 30% de matéria orgânica e água. É por isso que a adesão à dentina é diferente da adesão ao esmalte, porque a dentina é um substrato que tem muita matéria orgânica e muita água. Além disso, a dentina ela é formada por dois tipos de... A dentina tem dois tipos de dentina. Uma que é a dentina peritubular, que pavimenta o interior dos túbulos, e a gente tem uma outra dentina, que é a dentina intertubular, que é uma dentina que separa um túbulo do outro. Então nós temos dois tipos de dentina, dentina peritubular e dentina intertubular. Os maiores valores de resistência adesiva que a gente consegue são fornecidos pela união do nosso primer, do nosso adesivo, com as fibras colágenas que estão na dentina intertubular. Ou seja, quanto maior a área de dentina intertubular, maior e melhor vai ser a sua adesão. Então, essa dentina intertubular, onde a gente tem as fibras colágenas, é por aí que a gente tem, então, a penetração do adesivo e a formação, então, da adesão entre o nosso adesivo e a dentina que foi desmineralizada. Nós temos ainda, gente, uma outra característica da dentina, que é a relação entre os túbulos dentinários com o local onde essa dentina está presente no dente.
Então, na região superficial, ou seja, perto do esmalte, nós temos mais ou menos 10.000 túbulos por milímetro quadrado de dentina. Na região média da dentina, a gente tem de 20.000 a 30.000 túbulos por milímetro quadrado. E na região profunda, perto da polpa, a gente tem 50.000 túbulos por milímetro quadrado. Ou seja, a dentina ela tem características diferentes de acordo com a sua posição no dente. Perto do esmalte ela tem menos túbulo por área e perto da polpa ela tem mais túbulo por área. E o que quer dizer isso e o que isso tem a ver com adesão? Isso tem a ver porque perto da polpa nós temos então uma menor quantidade de dentina intertubular. E perto do esmalte nós temos então uma maior quantidade de dentina intertubular. É por isso que numa cavidade superficial a adesão é melhor do que numa cavidade profunda, porque na cavidade superficial a gente tem uma região de dentina intertubular maior. Nós temos menos túbulos, mas nós temos uma maior quantidade de dentina intertubular. Além dessas características, nós temos diferentes tipos de dentina. E esses diferentes tipos de dentina, na maioria das vezes, essas dentinas são formadas em reação fisiológicas ou reacionais com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo, a gente pode ter a formação de novas dentinas. Então, nós temos, por exemplo, a dentina primária, que é a dentina formada durante o desenvolvimento normal do dente. Nós temos uma outra dentina que é chamada de dentina secundária. Ela é formada no teto da câmara pulpar. É uma dentina fisiológica. Nós temos ainda o que a gente chama de dentina esclerosada, que nada mais é do que uma dentina reacional, que ela é uma reação do organismo a alguma agressão que o dente está sofrendo. Então a gente pode ter uma dentina esclerosada reacional ou uma dentina esclerosada fisiológica. E por fim, nós temos uma dentina que a gente chama de dentina terciária, que também pode ser reacional ou uma dentina terciária reparadora, que ocorre naqueles casos de exposição pulpar, onde a gente pode usar um material à base de hidróxido de cálcio e induzir então a formação de uma dentina terciária reparadora. Por que eu estou mostrando todos esses casos aqui dos diferentes tipos de dentina? Porque normalmente, quando a gente vai fazer uma adesão em um dente, nós temos vários tipos de dentina como substrato a sofrer o procedimento adesivo. É muito difícil você ter só uma dentina primária, aquela dentina que foi formada durante o desenvolvimento normal do dente. Normalmente nós temos dentina primária, nós temos dentina esclerosada, a gente pode ter dentina terciária, então nós temos diferentes tipos de dentina. E a adesão da dentina terciária, da dentina esclerosada, é sempre pior do que a adesão à dentina primária. Bom, além dessas características, então nós temos que tomar cuidado quando a gente vai fazer uma adesão à dentina. Como que a gente faz adesão à dentina hoje? Vou falar da forma clássica aqui e quando eu for falar dos adesivos, eu vou falar dos diferentes modos que a gente pode fazer adesão usando os nossos adesivos hoje à dentina. Então, na forma clássica, a gente usa um ácido fosfórico pelo tempo aí de 10, no máximo 15 segundos. A gente também tem essa tendência hoje de usar, quando for usar um ácido fosfórico, usar por um tempo mais baixo, no máximo aí uns 10 segundos. Esse ácido fosfórico vai desmineralizar essa dentina, vai remover a smear layer, que é aquela camada de esfregaço dentinário, vai expor a embocadura dos túbulos dentinários. E aí a gente vai usar então um primer, depois um adesivo, que vão penetrar nessa dentina que foi desmineralizada e a gente vai ter então a penetração do nosso adesivo dentro dos túbulos dentinários e nas fibras colágenas que foram desmineralizadas pelo ácido. E a gente vai ter então a formação
do que a gente chama de camada híbrida, que nada mais é do que a união do nosso adesivo com a dentina que foi desmineralizada. Então, é uma união micromecânica entre o adesivo e a dentina que foi desmineralizada. Vamos falar um pouquinho agora sobre os adesivos. Qualquer adesivo de qualquer marca comercial que a gente tem no mercado hoje, ele é composto por monômeros resinosos hidrofílicos, ou seja, que têm afinidade pela água, e hidrofóbicos, fotopolimerizáveis, solventes orgânicos e cargas inorgânicas. Então, qualquer adesivo que a gente utiliza no mercado, a composição deles é essa. É monômero com solvente e carga inorgânica. Vamos entender um pouquinho por que a gente precisa de cada um desses componentes. Primeiro, o monômero resinoso hidrofílico. Por que a gente precisa de um adesivo que tenha monômero resinoso hidrofílico? Ou seja, que tenha afinidade pela água. A gente precisa desse monômero resinoso hidrofílico porque quando a gente faz a técnica convencional, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas a técnica convencional é aquela onde a gente usa um ácido fosfórico na dentina. Quando a gente usa essa técnica, eu uso o ácido sobre a dentina, eu lavo esse ácido e eu não posso ressecar essa dentina, porque se eu ressecar essa dentina, eu vou tirar a água, as fibras de colágeno vão se unirem, colapsarem, e a gente não vai ter espaço para penetração do nosso sistema adesivo. Então eu não posso desidratar a minha dentina. Então eu deixo uma certa umidade na dentina. Então, já que eu tenho um substrato que tem uma certa umidade, eu preciso de um adesivo que tenha característica hidrofílica, que tenha característica de afinidade pela água, porque se for um adesivo hidrofóbico, ele não vai entrar aonde tem um substrato que tenha água. Então é por isso que eu preciso de um monômero hidrofílico para entrar na dentina que foi mantida uma certa umidade. Então a gente tem que manter uma certa umidade dessa dentina e quem faz essa função de hidrofilia é o primer. Então, os solventes estão dentro do primer. E o primer é, então, o meu monômero resinoso hidrofílico. É por isso que eu aplico primeiro o primer e depois o adesivo. O primer entra em contato com a dentina que está úmida. Se o primer não fosse hidrofílico, ele não conseguiria entrar nessa dentina que está úmida. Então, o primer é o meu monômero resinoso hidrofílico. Por que eu preciso de monômero resinoso hidrofóbico? Porque eu preciso que esse monômero seja compatível com a minha resina composta, que é hidrofóbica, ou o meu cimento resinoso, que eu vou cimentar alguma peça, que também é hidrofóbico, e eu preciso também que ele tenha a minha camada de adesivo tenha uma certa resistência. Então, o adesivo é o monômero resinoso hidrofóbico. Então, o adesivo ou o bonde faz essa função de monômero resinoso hidrofóbico. Os solventes orgânicos. Geralmente, o solvente é água, etanol ou acetona. O solvente fica dentro do meu adesivo com uma única finalidade. A finalidade é dar ao adesivo uma fluidez tal que ele possa penetrar nas microporosidades criadas pelo ácido. Se não fosse o solvente, o adesivo não teria a fluidez que ele precisa, que é para penetrar nessas microporosidades. Então eu tenho como solvente hoje no mercado o etanol, a água e a acetona. E é importante eu entender qual solvente que tem no meu adesivo? Sim, é muito importante, porque a maneira como a gente aplica o adesivo depende também de qual solvente que tem no nosso adesivo. Dando uma rápida explicação sobre isso. A acetona é mais volátil do que a água e o etanol. Então, geralmente, adesivos à base de acetona a gente aplica de uma forma mais passiva. E adesivos à base de água ou etanol,
a gente aplica de uma forma mais ativa, que a gente ajuda até a evaporar esse solvente. O solvente, ele só serve para carrear o adesivo para dentro do dente. Depois que ele já fez essa função, eu quero que o solvente saia de dentro da minha camada de adesivo. Quando eu passo o adesivo no dente, eu quero que o solvente leve esse adesivo para dentro das microporosidades criadas. Mas depois eu quero tirar esse solvente de lá. Eu não quero solvente residual. Como eu posso tirar esse solvente? Jogando leves jatos de ar, mais ou menos de uma distância de 20 centímetros do dente, que você vai ajudar a evaporar esse solvente. E aplicando também o adesivo de uma forma mais ativa, que você também ajuda a evaporar esse solvente. E por fim, nós temos cargas inorgânicas. E essas cargas, a função delas é aumentar a resistência mecânica da nossa camada de adesivo. Então, basicamente, os adesivos são monômeros resinosos com solventes e cargas inorgânicas. E é importante a gente entender a função de cada um deles para a gente poder entender como que funciona um adesivo dentário. Com relação à classificação dos adesivos, a gente pode classificá-los de acordo com a maneira como a gente aplica o adesivo. Então, basicamente, nós temos adesivos convencionais, que são aqueles adesivos onde eu preciso de um passo inicial, que é um condicionamento ácido com um ácido fosfórico, e nós temos adesivos autocondicionantes. A diferença do adesivo convencional para o autocondicionante é que o autocondicionante ele já é um adesivo ácido, então ele não precisa do passo inicial, que é o condicionamento com ácido fosfórico, uma bisnaga de ácido fosfórico separado. Então, no adesivo autocondicionante, grosseiramente a gente pode dizer que o ácido foi incorporado ao primer e a gente criou então um primer ácido, que desmineraliza e infiltra o nosso adesivo ao mesmo tempo. Então, no adesivo autocondicionante, nós não temos o passo inicial, que é o condicionamento com uma bisnaga de ácido fosfórico. Por quê? Porque ele já é um adesivo ácido. Então, ele não precisa do ácido fosfórico antes da sua utilização. Nos últimos anos, surgiram, além dessas duas classificações que eu já falei, surgiram os adesivos universais, ou também chamados de adesivos multimodos. Por quê? Ele é chamado assim, de universal ou multimodo? Porque ele pode ser usado tanto na técnica convencional, ou seja, com uma bisnaga de ácido fosfórico antes, utilizando o ácido fosfórico antes, ou ele pode ser usado na técnica autocondicionante, porque ele também é um adesivo ácido. Então, os adesivos universais podem ser usados na técnica convencional, com ácido fosfórico, onde a gente usa o ácido fosfórico, ou na técnica universal, na técnica autocondicionante, onde a gente não precisa do condicionamento com ácido fosfórico. Alguns exemplos de algumas marcas comerciais, só que para vocês verem aqui, que a gente selecionou, alguns adesivos convencionais de 3 passos, onde a gente tem o ácido fosfórico é o primeiro passo, o segundo passo é um primer e o terceiro passo é um bond. Aqui nós temos o All Bond 3 da Bisco, tá? Um excelente adesivo convencional. Esse é o Scott Bond da 3M, também um excelente adesivo convencional. Aqui alguns adesivos convencionais de 2 passos, onde a gente tem primer e adesivo junto, no mesmo frasco. Nós temos aqui o OptiBond da Care, o One Step da Bisco, o Tetric N-Bond da Ivoclar. Nós temos aqui da série Prime Bond da Dentsply. Nós temos aqui o Adper Single Bond 2 da 3M. Todos esses são adesivos convencionais, porque a gente precisa do ácido fosfórico, um passo inicial, que é a aplicação do ácido fosfórico, e depois a gente passa uma solução que tem primer e tem adesivo junto.
Com relação aos adesivos autocondicionantes, esse adesivo aqui da Curaray, que é o Clearfill SE Bond, ele foi considerado por muitos anos o adesivo padrão ouro. Por quê? Porque a Curaray detinha a patente de uma molécula ácida chamada MDP. Essa molécula ácida que dava característica ácida a esse adesivo. E esse adesivo reinou aí no mercado por muitos anos. De uns anos para cá, essa patente, pelo tempo, ela caiu e as outras empresas foram lá e pegaram essa molécula MDP e colocaram nos seus adesivos. E é por isso que surgiram tantos adesivos universais aí, nos últimos anos. Mas esse adesivo aqui da Curaray foi durante muito tempo o padrão ouro por causa dessa molécula ácida que é o MDP. Ele continua sendo aí um adesivo padrão ouro quando a gente fala em adesivos autocondicionantes. Ele é um adesivo autocondicionante de 2 passos, onde o primeiro passo é a aplicação de um primer ácido e o segundo passo é a aplicação de um bond. Nós temos outros tipos de adesivos autocondicionantes. Esse é o Albond SE da Bisco. Esse é o Futura Bond da Voco. Esse é o da Ivoclar, o AD SE, também de 2 passos, onde o primeiro passo é a aplicação de um primer ácido e o segundo passo é a aplicação de um bond. E agora nós temos então os adesivos chamados universais, que com a quebra da patente da Curaray, as empresas pegaram esse MDP, colocaram nos seus adesivos, então surgiram os adesivos universais. Aqui nós temos da FGM, que é o âmbar universal, nós temos o da Care, OptiBond All in On, nós temos o da 3M, que é o Single Bond Universal, nós temos o da Bisco, All Bond Universal, e nós temos então praticamente todas as empresas hoje criando o seu adesivo universal. E relembrando, esse adesivo universal pode ser usado tanto na técnica convencional como na técnica autocondicionante. Ou seja, na técnica convencional, você usaria um ácido fosfórico antes da sua utilização e na técnica autocondicionante, você não precisaria usar esse ácido fosfórico. Com relação à classificação dos adesivos convencionais, nós temos os adesivos convencionais de 2 passos e os adesivos convencionais de 3 passos. Os de 2 passos, o primeiro passo é um ácido fosfórico que você aplica e o segundo passo você aplica uma solução que tem primer e adesivo junto, no mesmo frasco. E os adesivos convencionais de 3 passos, você aplica o primeiro passo um ácido fosfórico, o segundo passo um primer e o terceiro passo um adesivo. Já adiantando para vocês, com relação à eficácia clínica, os adesivos convencionais de 3 passos têm um comportamento clínico comprovado superior aos adesivos convencionais de 2 passos. Então nós temos já aqui uma diferenciação em termos de resultado clínico superiores dos adesivos convencionais de 3 passos comparativamente aos adesivos convencionais de 2 passos. A gente pode ver nesse vídeo como que a gente aplica um adesivo convencional. Esse adesivo convencional, a gente vai então começar a aplicação do ácido fosfórico pelo esmalte. Então a gente deixa aí mais ou menos 10, no máximo 15 segundos no esmalte. Depois a gente passa para a dentina. E a gente condiciona aí essa dentina aí por uns 5 segundos, 10 no máximo. E depois desse tempo de condicionamento, nós vamos então fazer a lavagem desse dente. Pelo menos pelo mesmo tempo que eu condicionei com ácido fosfórico. Então, se eu condicionei minha dentina lá por 15 segundos, eu vou lavar pelo menos por 15. Se eu condicionei meu esmalte lá por 20 segundos, eu lavo ali pelo menos por 20 segundos. Depois eu uso um papelzinho absorvente
ou uso uma bolinha de algodão para remover o excesso de água e deixar ainda a minha dentina com uma certa umidade. E aí eu vou aplicar então o meu adesivo. Aí eu pego o meu adesivo e vou aplicar no esmalte, na dentina. Mas lembrando, eu não posso remover totalmente a água, porque senão eu vou fazer o colapso das fibras colágenas e esse meu adesivo não vai penetrar no dente, porque não vai ter espaço para essa penetração. Então, depois que eu passei meu adesivo, removi o solvente, excesso do solvente, eu vou então fazer a polimerização. Então, aqui é um vídeo explicativo aí de como que a gente faz a aplicação desse adesivo convencional. Os adesivos autocondicionantes podem ser subdivididos em adesivo autocondicionante de passo único ou adesivo autocondicionante de 2 passos. Praticamente no mercado hoje, nós temos apenas adesivos autocondicionantes de 2 passos, onde a gente tem um primer ácido e depois a gente tem a aplicação de um bond ou de um adesivo. Esses adesivos aqui, que são os autocondicionantes de passo único, eles surgiram no mercado, mas o resultado deles não foi muito bom, porque eles eram muito ácidos e eles chegavam a ser até permeáveis. O fluido dentro dos túbulos dentinários chegava até a passar por eles. Então esses adesivos não funcionaram bem. Qual a diferença desses adesivos autocondicionantes de passo único para os adesivos universais, que também são de passo único, porque tem um frasco só, e também são ácidos? A diferença é que esses adesivos aqui, eles eram muito ácidos, e os adesivos universais hoje não são tão ácidos assim. Por isso que o resultado dos adesivos universais é muito superior ao resultado clínico desses adesivos autocondicionantes de passo único. Já adiantando para vocês, comparativamente, entre os adesivos autocondicionantes de 2 passos e de passo único, os adesivos autocondicionantes de 2 passos têm um resultado clínico superior aos adesivos autocondicionantes de passo único. Então, vocês viram que os adesivos convencionais, dentre os adesivos convencionais, os que têm resultado clínico, os melhores resultados clínicos são os dos adesivos convencionais de 3 passos, onde o primeiro passo é o ácido fosfórico, o segundo passo é o primer e o terceiro passo é o adesivo. E, com relação aos adesivos autocondicionantes, os que têm melhor resultado clínico são os de 2 passos, onde a gente tem um primer ácido e depois um bond ou um adesivo. A gente tem um vídeo também onde a gente pode mostrar como que a gente aplica esse adesivo autocondicionante. Então, a gente tem aqui o adesivo já colocado aí no recipiente e a gente então, lembrando, esse adesivo não precisa do condicionamento ácido, nós vamos aplicar esse adesivo então no esmalte, na dentina, que é um adesivo autocondicionante, e ele então vai fazer a desmineralização do dente e vai fazer, então, a penetração do adesivo ao mesmo tempo. O adesivo autocondicionante é sempre interessante você aplicá-lo de uma maneira mais ativa para você ajudá-lo até a desmineralizar o dente. Então, se você passou uma camada de adesivo muito grossa, você pode usar um adesivo, um microbush seco, que você passa na cavidade para remover o excesso de adesivo. E depois você faz a fotopolimerização. Só que tem um detalhe, esses adesivos autocondicionantes, eles funcionam muito bem na dentina, mas ainda não funcionam muito bem no esmalte. Então, a técnica hoje que a gente utiliza, quando a gente utiliza um adesivo autocondicionante, é usar um ácido fosfórico por um tempo máximo de 5 segundos no esmalte para ajudá-lo na desmineralização desse esmalte, para a gente ter um resultado clínico melhor, principalmente com relação às bordas da nossa restauração. Então, hoje em dia, tem vários trabalhos que mostram que quando a gente faz
um condicionamento ácido adicional, quando a gente usa esses adesivos autocondicionantes, nós temos um resultado clínico superior. Então a gente preconiza o quê? Quando a gente vai usar um adesivo autocondicionante, a gente faz uma aplicação de ácido fosfórico por uns 5 segundos mais ou menos, no máximo 10, lava esse ácido, remove o excesso de água e depois eu uso o meu adesivo autocondicionante. Assim eu vou ter um resultado clínico superior desse meu adesivo autocondicionante. Então, esse brilho superficial do meu adesivo é a manifestação clínica que eu passei o meu adesivo da maneira correta. Então, esse brilho parecendo um caramelado ou um caramelizado do meu dente é a manifestação clínica de que eu passei de forma correta o meu adesivo e aí eu posso cimentar minha peça, eu posso inserir a minha resina composta se eu estiver fazendo uma restauração direta na cavidade. Bom, mas qual então o adesivo que eu devo comprar? Qual é o melhor adesivo que eu tenho hoje no mercado e qual o adesivo que eu devo comprar? Primeiramente, a gente tem que fazer uma avaliação dos casos clínicos, das diferentes situações clínicas. Por exemplo, nós temos esse caso, por exemplo, de fratura dental. Então, nesse caso de fratura dental, nós temos alguns desafios aqui. Por exemplo, nós precisamos de um adesivo que tenha alta força de adesão ao esmalte aqui? Sim, a gente precisa, porque tem uma área grande de esmalte ali. Eu preciso de um adesivo que tenha grande força de adesão à dentina? Aqui nem tanto, porque não tem uma área grande de dentina. Eu preciso de um adesivo aqui que não me dê sensibilidade pós-operatória? Sim, aqui eu preciso, mas nem tanto também. Por quê? Porque eu não tenho grande área de dentina. E eu tenho maiores problemas de sensibilidade pós-operatória quando eu tenho uma grande área de dentina, principalmente uma dentina profunda. Aqui eu não chego numa dentina profunda e nem tenho tanta área de dentina assim. Eu preciso de um adesivo que não me dê manchamento marginal? Sim, claro que eu preciso, porque se eu fizer uma restauração aqui de resina e manchar a margem, às vezes eu tenho que até trocar a restauração. Eu vou usar materiais de autopolimerizáveis aqui? Não, aqui vai ser resina composta fotopolimerizável. E eu preciso pensar em longevidade da restauração? Sim, eu preciso. Então aqui eu posso usar tanto um adesivo autocondicionante de 2 passos, como eu posso usar um adesivo universal, como eu posso usar também um adesivo convencional de 3 passos. Então eu posso usar qualquer um desses adesivos que teoricamente eu vou ter sucesso. Por quê? Porque eu tenho uma grande área de esmalte a ser aderida. Num outro caso, onde eu tenho uma área de dentina extensa, eu já tenho que pensar num adesivo que eu não use o ácido fosfórico sobre a dentina. Então, num caso onde eu tenho uma área grande de dentina a sofrer adesão, eu vou então usar preferencialmente um adesivo autocondicionante ou usar um adesivo universal na técnica de autocondicionante, ou seja, sem usar o ácido fosfórico na dentina. Então, se você tem um caso onde você tem uma dentina profunda ou tem uma dentina, uma grande área de dentina na cavidade, o adesivo mais adequado é o adesivo autocondicionante ou o adesivo universal, usando-o na técnica autocondicionante, sem o ácido fosfórico na dentina. Então, hoje em dia, quando a gente vai fazer então a utilização de um adesivo, a gente autocondicionante ou universal, a gente usa o ácido fosfórico no esmalte para ajudá-lo a desmineralizar o esmalte, mas a gente não usa esse ácido fosfórico na dentina. Por quê? Porque eu não quero desmineralizar a minha dentina com ácido fosfórico, porque usando o ácido fosfórico na dentina, eu corro o risco de ter mais sensibilidade pós-operatória.
e eu não quero isso. Quando eu uso um adesivo autocondicionante ou universal na técnica autocondicionante, eu não uso ácido fosfórico na dentina. Eu tenho uma camada híbrida formada mais fina, mais delgada, mas essa camada híbrida é mais uniforme. Então, ela é uma camada híbrida que ela tem uma qualidade melhor do que quando eu uso a técnica convencional e eu uso ácido fosfórico na dentina. Então, quando eu uso ácido fosfórico na dentina, esse ácido desmineraliza a dentina e às vezes eu não consigo penetrar com o meu adesivo a quantidade que eu desmineralizei do dente. E aí eu vou ter uma área que foi desmineralizada e não foi infiltrada pelo adesivo. E essa área, então, pode ser uma área susceptível à degradação da própria camada de adesivo ou uma área susceptível a levar uma sensibilidade pós-operatória do paciente. Então, a gente tem etapas clínicas para o que a gente chama de adesão eficaz. Primeiro, limpeza da superfície da nossa cavidade. A gente pode fazer a limpeza com jato de óxido de alumínio, tá? Esse aqui é o microet, que é um aparelho que pode ser usado para essa limpeza superficial. E a gente pode também limpar com substâncias de inibição bacteriana, como a clorexidina. A clorexidina ela pode ser usada tanto para inibição bacteriana, quando a gente usa antes do procedimento adesivo, como pode ser usada também para inibição de metaloproteinases, quando a gente usa durante o procedimento adesivo. Então, quando a gente usa a clorexidina antes do procedimento adesivo, a gente está usando a clorexidina para inibição bacteriana. Quando a gente usa durante, ou seja, após o condicionamento ácido e antes da aplicação do adesivo, nós estamos usando então a clorexidina para inibir metaloproteinases. E essas metaloproteinases são proteínas que podem degradar a camada híbrida. Então, existe uma teoria de que se você usar a clorexidina depois do ácido e antes do adesivo, você pode inibir essas metaloproteinases. Então, a gente pode fazer um condicionamento ácido, se a gente preferir usar um adesivo convencional, lava, aspira com papel absorvente ou pontas cirúrgicas ou pontas endodônticas. Dentro dos ácidos que a gente tem no mercado, tem dois que têm aí características especiais, que são esse Dabisco, que vem com cloreto de benzalcônio. Esse cloreto de benzalcônio também tem a função de inibir essas metaloproteinases. Esse Dabisco tem cloreto de benzalcônio. E a gente tem também o da Ultradent, que chama Ultraet, que também é um ácido muito interessante e que tem um tixotropismo muito interessante. É um ácido também, um custo-benefício muito bom, que é o ácido da Ultradent, que é o Ultraet. Depois do condicionamento ácido, a gente aplica o adesivo. Tá? Se você tiver um adesivo desses, que é um adesivo que tem primer e adesivo junto, você pode usá-lo, ainda pode usá-lo, não precisa jogar fora, mas você pode usá-lo como primer e depois passar uma camada de bonde sobre ele. Então você aplica uma camada, aplica a segunda, polimeriza e depois você aplica um bonde ou um adesivo, que é o terceiro passo do adesivo convencional de 3 passos, sobre esse adesivo convencional de 2 passos que você tiver. Se você tiver o adesivo de 3 passos, você vai aplicar uma camada do primer e geralmente uma camada do adesivo e você vai ter então a polimerização final, polimerizando o adesivo. Então, essa era a aula de adesão que eu gostaria de dar para vocês, falando sobre os principais tipos de adesivo que a gente tem no mercado hoje, qual a composição desses adesivos e quando usá-los nas diferentes situações clínicas. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula. Show. Show de bola. Quanto tempo que deu isso?